Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com para mais uma videoaula de Excel. E hoje eu quero dar sequência na videoaula de C com recursos mais avançados. O C alinhado, que é um C dentro do outro, para você ter mais de duas condições. E também a função C junto com a função E, para testar mais de um parâmetro. Vamos lá? Então vou abrir aqui o Excel. Eu tenho a mesma planilha que eu usei na aula passada para o C básico, que é a aula C. Você pode baixar todas as planilhas das minhas videoaulas de Excel aqui no site professorramos.com em materiais, downloads. Aqui ó, Excel, é um arquivo .rar com todas as planilhas. Se você quiser assistir a primeira videoaula da função C básica, basta clicar nessa imagem que apareceu aí e você vai ser redirecionado. Essa é uma segunda aula onde eu vou avançar um pouquinho mais no assunto. Então vamos lá? Eu vou iniciar a minha lógica assim. Eu quero criar agora uma lógica com 3 elementos. Se o aluno tirou a 5 para baixo, reprovado. Se o aluno tirou de 7 para cima, aprovado. E se o aluno ficar entre 5 e 7, recuperação. Então eu vou ter 3 condições. Quando você trabalha com 3 condições, é interessante você apurar a sua lógica e trabalhar sempre com os extremos. Então eu vou fazer primeiro a parte que ele fica negativo, ou seja, de 5 para baixo, que é um reprovado. Depois a parte que ele fica positivo, de 7 para cima, que ele fica aprovado. E se não for nenhum nem outro, automaticamente é o que está no meio. Tudo bem? Então vou fazer igual a C, até aí a função não tem nada de diferente. Abrir parênteses. Qual é o meu teste lógico? Se a média for menor ou igual a 5. Ponto e vírgula. O meu teste, o meu valor se verdadeiro, abrir aspas, reprovado. Fechei aspas. E se esse aluno tiver a nota maior ou igual a 7. Agora que é o problema, porque o C só me dá duas condições, uma verdadeira e uma falsa. Então na parte da condição falsa, eu vou abrir ponto e vírgula e vou iniciar uma nova função C, que vai me testar as outras duas condições que sobraram. Ó, reprovado eu já tenho. Falta o quê? Recuperação e aprovado. Então eu vou abrir aqui mais uma função C. Então eu tenho um C dentro de outro C. E agora eu posso testar mais duas novas condições. Abrir parênteses. A minha média for maior ou igual a 7. Se a média for maior ou igual a 7, esse aluno estará aprovado. E se ele não for maior ou igual a 7, não for menor ou igual a 5, automaticamente ele tem que ser de 5,1 até 6,9. Ele vai estar no meio. Então, condição, caso nenhuma das duas anteriores seja reconhecido, vai ser recuperação. Quantos parênteses eu abri? 1 da primeira função C, 2 da segunda função C. Então, vou fechar 2 parênteses. Então a função fica igual a se a média, que é G3, for menor ou igual a 5, reprovado, ponto e vírgula. Aqui onde entra a condição falsa, eu entro com outro C para testar novamente. Se a média for maior ou igual a 7, aprovado. Caso contrário, se ele não for nem aprovado, nem reprovado, não for menor ou igual a 5, nem maior ou igual a 7, ele está de recuperação. Vamos ver se funciona. Eu vou cometer um erro aqui de propósito antes, eu vou apagar esse parênteses e vou deixar só um fechado. E Enter. O Excel falou, filhão, você esqueceu de fechar um parênteses. Você quer arrumar a fórmula para ficar assim? Com mais um parênteses? Sim, eu quero. E ele corrigiu para mim. Era um erro comum antigamente. Mas cuidado que você pode trabalhar numa empresa que usa uma versão antiga do Excel que não tem esse recurso de corrigir a fórmula. Então, abri o parênteses, fechei o parênteses. Abri o segundo parênteses, fechei o segundo parênteses. Vou arrastar a função. E vamos testar aqui com a aluna Amanda se está tudo funcionando. Ela está aprovada, ela tem 7,3. Vou mudar a nota 8 dela aqui para 3. Ela tem 6, recuperação. Vou mudar a nota dela aqui para... Vamos colocar aqui essa que está 7,3 também. 5, reprovado. Porque a minha lógica diz que se for menor ou igual a 5... Não, 5 eu quero recuperação também. Então apenas menor que 5. Alterei a primeira fórmula, vou arrastar aqui as demais. Então 5, recuperação. Vamos dar mais um 3 aqui. 4,5, reprovado.
Vamos mudar a nota aqui, 5 aqui, recuperação. Vamos colocar 6 aqui, ainda recuperação. Vamos colocar 4 aqui, ainda recuperação. Vamos colocar 8 aqui, 6,8 ainda recuperação. Vamos colocar 9 aqui, 8 aprovado. Então eu estou testando 3 condições. Uma para reprovado, uma para aprovado. E se não for nenhuma dessas duas, automaticamente recuperação. Tá aí um C aninhado, um C com 3 possibilidades. Vou mudar de planilha aqui para dar mais um exemplo. Vou na planilha estoque. E eu quero fazer na planilha estoque o seguinte. Eu tenho aqui um cálculo que calcula o meu estoque atual, que é a quantidade que eu tinha, menos os itens vendidos, né? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero que ele me fale se o estoque está baixo, num X valor. Eu quero falar que eu tenho estoque normal num outro valor e que eu tenho, o produto acabou. Então eu vou fazer o seguinte. Se ele for 0 ou menor que 0, acabou. Se ele tiver até 10 peças, o estoque está baixo. E se ele tiver mais de 10 peças, o estoque está normal. Então vou precisar de 3 condições, mais uma vez, igual a função C, abrir parênteses, vou tratar um extremo. Então, se a quantidade atual for menor ou igual a 0. Então, ponto e vírgula. Qual é a condição se isso for verdadeiro? A condição é acabou. Lembrando que você pode trocar essa mensagem pela mensagem que te interessar. Ponto e vírgula. E eu tenho mais 2 condições, então não posso colocar valor falso, eu tenho que abrir mais um C. Então C, vou abrir parênteses, se o quê? Se a quantidade atual for maior que 10. Se for maior que 10, ponto e vírgula. Estoque normal. E se não for menor ou igual a 0 e não for maior que 10, o estoque está baixo. Ou seja, está entre, né? Então, se não for nenhuma daquelas duas, estoque baixo. Mais uma vez, eu trabalhei a minha lógica de fazer os dois extremos e deixei um meio para se não for nenhuma das duas. Fechei um parênteses do primeiro C, o segundo parênteses do segundo C. Enter. Vamos só testar aqui fora da conta. 50 está normal. 11 está normal. 10, opa, baixo. 1, baixo. 0, acabou. É lógico que eu posso ter um estoque negativo. Por exemplo, eu vendo por encomenda, menos 78. Acabou. 100, normal. Vamos arrastar aqui a função. E tá lá. Normal, 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 normal. Baixo, porque tem 10. Normal, baixo, baixo. Normal, baixo. Normal, baixo, 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 baixo. Eu vou acabar com o produto aqui. Eu tinha 10 aquarelas, vendi as 10. Acabou. Eu tinha aqui 50 cadernos e 500 folhas. Vendi os 50. Acabou também. Vou vender mais do que eu tenho. Por exemplo, vendi pela internet. Menos 5. Acabou também. Então tá aí. Mais um exemplo de função C com 3 opções. Um C aninhado. Mais um exemplo aqui na planilha de vendedoras. Vou fazer aqui então o seguinte. Eu tenho uma meta, eu quero colocar assim. Não atingiu, atingiu a meta ou está quase. Né? Vamos dar um estímulo para as pessoas aqui. Vou acrescentar aqui o valor de meta que eu vou estipular como quase, como 40 mil. Então eu quero fazer uma lógica diferente da primeira vez que eu montei essa planilha, que é assim. Se a vendedora tiver mais que 50 mil, ela automaticamente atingiu a meta. Beleza. Se ela tiver chegou nos 40 mil, eu quero que ele dê uma mensagem, quase atingiu a meta, quase lá, para estimular ela a atingir a meta. Caso contrário, não. Então vamos lá, vamos organizar. Primeiro eu vou fazer os extremos e vou deixar o quase aqui para o final. Igual a se. Vou apontar aqui a quantidade vendida. Vamos fazer primeiro o não bateu a meta. For menor. Não, vou fazer primeiro bateu a meta. Maior ou igual a meta. Vou travar a meta aqui usando o F4. Ponto e vírgula. Vamos colocar a resposta aqui. Sim, você bateu a meta. Ponto e vírgula aqui. Vou abrir um outro C. Se o quê? A meta for menor que 40 mil. Então vamos lá.
Se a quantidade vendida for menor que 40 mil, também vou travar aqui o G3, usando a tecla F4, cifrão. Então, se for maior que a meta, eu atingi, sim. Se for menor que os 40 mil, não atingi. Então, ponto e vírgula, não. E se não for nenhum nem outro, estou quase. Então, ponto e vírgula, quase lá. Fechei dois parênteses. Então vamos lá. Se a quantidade vendida for maior ou igual ao estipulado na meta, sim, atingiu. Se a quantidade vendida for menor que o quase, não atingiu. Caso contrário, ou seja, que está entre, quase lá. Vamos dar um enter aqui. Faltou a aspa aqui. Então vamos lá revisar a fórmula de novo. Igual a C, o B3 for maior ou igual à meta, sim, ela bateu. Se o B3, que é a quantidade vendida, for menor que o valor quase que eu estipulei como 40 mil, não. Caso contrário, se estiver entre 50 e 40, quase lá. Vamos ver aqui se funcionou. Não bateu a média. A meta, vamos colocar 60 mil. Sim, bateu a meta. Vamos colocar 45 mil. Quase lá. Vamos colocar 40 mil. Quase lá. 39 mil. Ou 390 mil, sim. 39 mil, não. 10 mil, não. Vamos arrastar aqui, vamos ver se funcionou. Então, não, não, sim, sim, sim. Quase lá, sim, sim, não e não. Vamos mudar aqui a nota aqui, a quantidade vendida aqui para 40 mil. Quase lá de novo. Então, eu tenho aí mais um exemplo de ser alinhado com 3 condições. Aqui agora um último exemplo para esses 3 condições. Eu quero que ele olhe aqui o plano da pessoa e dê o desconto de acordo com o plano. Se for Gold, 10%. Se for Silver, 5%. Se for normal, sem desconto. Então vamos lá. Igual a C, abrir parênteses. O plano for igual C, o plano que é C3 for igual a Gold. Estou usando aqui o que está digitado na célula aqui para ficar mais fácil. É uma outra maneira de fazer. Ponto e vírgula, o que vai acontecer? Eu vou ter esse valor que é o valor, menos ele mesmo que é o valor, vezes a porcentagem de desconto. Então a fórmula ficou um pouquinho mais arredia aqui. Eu fechei esse parênteses para fechar esse que eu abri na função. Então vamos rever aqui com calma. Igual a C. C3. C3 é o nome do plano. Gold for igual a G2. G2 é Gold. Eu vou pegar o valor e vou tirar a porcentagem de desconto que está aqui. 10%. Beleza. Eu tenho que fixar esse H2 para quando eu arrastar, ele não mudar. Então, F4 aqui. E eu também tenho que fixar esse nome Gold aqui, o G2. F4 aqui. Nota que as fórmulas vão ficando mais complexas. Igual a C. C3, que é o plano, for igual ao que está escrito aqui sempre, não vai mudar, por isso o cifrão. Eu vou pegar o valor que é B3 e vou retirar 10% dele, B3 vezes 10%, 10% também não vai mudar. Agora a condição falsa, mas a condição falsa pode ser outro plano, pode ser o plano Silver. Então vou abrir um novo C, C, abre parênteses. O que vai acontecer se for Silver? Então o plano for igual ao que está aqui, Silver. Se ele for igual a Silver, o que vai acontecer? Lembrando que esse Silver tem que ser travado. Então, F4. Ponto e vírgula. Eu vou pegar o valor menos o valor vezes H3, que é onde está a porcentagem do Silver. H3. E vou colocar isso com cifrão, porque esse valor não vai mudar. Então, cifrão antes do H, cifrão antes do T, do 3. Fechei parênteses. Esse parênteses está fechando daqui, desta forma. Então, dei 5% de desconto. Ponto e vírgula. E se não for nem Gold, nem Silver, ele automaticamente vai ter que ser normal. Então, se ele for normal, eu vou simplesmente repetir o valor, não vou dar desconto.
ele vai repetir o que está em B3. Então a função ficou igual se o plano for igual a Gold, eu vou dar um desconto de 10%. Se o plano for igual a Silver, eu vou dar um desconto de 5%. Caso contrário, não for nem Gold nem Silver, eu não vou dar desconto nenhum. Quantos parênteses eu abri do C? 1, 2. Porque os das funções aqui já estão fechados. Vou fechar 2 parênteses. Enter. Para testar essa aqui que ficou um pouquinho mais complexa, eu vou mudar o valor aqui para 100, para ficar bem fácil de enxergar. 100, ele deu, é Gold, ele deu 10% de desconto. Beleza, vou mudar o plano aqui para Silver. 5% de desconto. Vou mudar o plano aqui para normal, 100, e repetir o valor. Então tá aí, tá funcionando normalmente a minha função. Vamos ver se ela funciona quando eu arrastar. R$100 também aqui da Carolina. Vamos lá. Silver, 5%. Gold, 90. Normal, 100. Tá aí funcionando perfeitamente um C com 3 condições. Esse é um pouquinho mais complexo aqui, que envolve contas. Aí o legal, eu quero mudar, eu vou colocar Gold aqui nesse plano. Eu quero dar um percentual de desconto maior pro Gold aí, eu quero dar 15%. Eu mudei o percentual para 15%, automaticamente ele já aumentou o desconto. Eu quero dar 50%. Já caiu aqui. Vou voltar aqui para 10. Então tá aí mais um exemplo de C bem interessante, um C com 3 condições, um C alinhado. Na próxima aula de Excel, eu quero mostrar um recurso bem interessante para vocês, aqui na planilha farmácia, na última, onde eu vou fazer um C com E. Muito interessante essa aula, onde eu vou mostrar como ele olhar a idade e o sexo para pessoas do sexo feminino com mais de 60 anos, ele falar que é aposentado, e pessoas do sexo masculino com mais de 65 anos, ele falar que é aposentado. Então ele vai fazer o C com base em 2 condições diferentes aqui, usando a função E no meio. Uma aula bem interessante. Aguardem as próximas aulas de Excel. Quem gostou, dá um joinha. E essa e outras videoaulas você vê no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento. Acessa lá!